noite, são 10 horas e 40 minutos. É a hora agora de nós ouvirmos aqui o nosso colunista político. Vem aí, Juliano Zimmer, por favor. Senta por, bom dia mais uma vez. Vamos lá então, Galo, 10h39, confirmando a hora certa. Entre os meses de fevereiro a agosto de 2023, os deputados estaduais gastaram cerca de 10 milhões e 800 mil reais com verba de ressarcimento. O mês de setembro ainda não foi contabilizado. Durante o ano de 2022, no total, o ano inteiro, foram gastos 16 milhões. Isso significa que em meio ano, pouco mais que isso, os deputados já gastaram 65% do total do valor usado no ano passado. E aí vem as críticas. Se continuar nesse ritmo, muita gente criticando aí, a imprensa falando sobre isso. Se continuarem nesse ritmo, vão gastar mais, ainda mais até o final desse ano. Se for levado em conta 2019 e 2020, anos anteriores ao 2022, quando os deputados gastaram em cada ano a mesma quantia, que em apenas 7 meses de 2023 é muita grana. Aí a situação fica mais grave. Para quem não sabe, gente, a verba de ressarcimento é um valor dado a cada deputado, além do salário que ele já recebe, dos custos, para a contratação de gabinete, funcionários para o seu gabinete. Cada deputado tem direito a cerca de 36 mil reais por mês para gasto com transporte, alimentação, telefone, combustível, correspondência, aluguel de carros, imóveis e divulgação da atividade parlamentar em seus sites e redes sociais, entre outras despesas. Dos 54 deputados estaduais do Paraná, apenas 22 utilizaram entre 50 e 200 mil reais em 2023. Outros 32 tiveram os gastos acima de 200 mil reais, entre 200 e 300 mil reais. Quem menos utilizou foi o deputado Luiz Corte, do PSD, Mabel Canto, do PSDB, utilizaram 101 mil reais. Luiz Fernando Guerra foi o que menos gastou, 51 mil reais utilizados. Permita-me, eu conheço o Guerrinha. O Guerrinha, fui deputado com ele durante 4 anos. Quando eu estava deputado, nós tínhamos lá uma média de 25 mil mês de verba para você fazer o teu gabinete girar. Você ir para a sua base, voltar, subir, descer e etc. Então, o Guerra é impressionante. Ele é considerado sempre, talvez porque primeiro que é uma pessoa queridíssima. O Guerra é o concurso, jovem, advogado jovem, família muito bem financeiramente. Eles são proprietários da marca Sementes Guerra, eles trabalham com o mundo. Ele é uma pessoa, não vou dizer assim, o Guerra é muito rico. Não, o Guerra é uma pessoa estabelecida. Financeiramente, talvez seja entre, eu diria, 2, 3, 4 nomes na Assembleia Legislativa, dos mais ricos que tem. Mas é uma pessoa muito comprometida em representar bem a sociedade. Além dele ser financeiramente resolvido, a situação pessoal do Guerra, repito, o Guerra, financeiramente, ele não precisa de verba de ressarcimento e até nem de salário do deputado ele precisa. Mas nós ganhamos com o Guerra o quê? Muito esmero, muita dedicação como deputado estadual, isso que eu queria colocar. Então, interessante, viu? E olha só, os que mais gastaram, o povo quer saber, os eleitores querem saber. Os 3 deputados que mais gastaram são Tiago Amaral, do PSD, 273 mil reais, Arilson Chiorato, do PT, 275 mil, Galo, e a Maria Vitória, do PP, 283 mil reais, a que mais gastou. Uma comparação, como pode, nesse caso, o que a gente tem que questionar e pensar, refletir, como pode um deputado que desempenha a mesma função, mesmo mandato, fazem a mesma coisa, a grosso modo, um gasta 51 mil reais, como é o caso do Guerra, que você acabou de mencionar, já tendo esse dinheiro na mão, podendo gastar muito mais, e outra que gasta 5 vezes mais do que o que gasta menos, 283 mil. Então, é essa explicação que eles têm que dar para a população, eu acho. Eu já passei por essa saia justa. E é muito complicado você tentar explicar pelo seguinte, é saia justa para o deputado, o cara que está lá dentro. Quando vem a pergunta, o que você fez com o dinheiro de ressarcimento? Para que serve o dinheiro de ressarcimento? Para cobrir todas as despesas que você faz em viagem em prol do seu gabinete, em prol da população. Eu repito,
O Guerra faz, mas faz com recursos próprios. O Guerra viaja de avião, ele paga. O Guerra aluga um carro, ele mesmo paga. Despesas do gabinete, o Guerra banca. Os outros, que não têm a mesma proporção, que não têm a mesma condição do Guerra, usam aquilo que a lei prevê. É difícil, é uma saia justa para todo deputado. Mas não é o deputado, eu não estou defendendo, eu estou explicando como eu fui deputado. Veja, o deputado que está lá, representando o seu mandato, representando a população, senhoras e senhores. Primeiro, quando eu entrei como deputado, eu disse que eu gostaria que deputado não recebesse nada, nem salário, nem verba de ressarcimento, como já me disseram, não sei se isso é real, na época do Rui Barbosa. O Rui Barbosa, senador, não tinha nenhum tipo de representação financeira. Dizem que na Suíça ou na Suécia, os deputados, todos os representantes, têm apenas uma secretária. Ela representa a todos. A grande maioria anda de ônibus. A informação, isso é uma informação de 4 anos atrás. Não está atualizado, precisa dar uma pesquisada depois para ver. Então existem modelos pelo mundo bastante interessantes que não se usa verba em espécie alguma. Você vai representar a sua população realmente por amor a essa população à causa. Porém, essa questão de dinheiro, salário de deputado, de senador, de governador, não é o atual deputado que está lá que inventou. Não é ele. A verba está lá. Então, Juliano, se ele não usar essa verba retorna para os cofres da Assembleia. Esse excesso retorna para o governo estadual, que dá destino aonde ele achar que necessita. O dinheiro de toda sorte, ele gira, mas quem é o dono do dinheiro? O dono do dinheiro, a bem da verdade, o dinheiro vem de impostos. O dinheiro é seu, é meu, é do Juliano, é do Zazá. Meu modo de dizer. Né? Mas porque tudo que nós fazemos, papel higiênico, quando você compra, você está pagando imposto. Tudo tem imposto lá, repassa para a gente, ok? Então, Juliano, funciona exatamente dessa forma. Você tem direito, desde que você comprove esses gastos. Não é só, me dá o dinheiro aí que eu vou gastar. Tem que ter comprovação, porque depois ele passa pelo crivo de uma assessoria técnica financeira na Assembleia Legislativa. Tem que ter critério. Por quê? Depois que passa pelo crivo de uma assessoria técnica da Assembleia Legislativa, ela aprova ou desaprova, ou te orienta, ou não tem jeito, passou, vai para o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas é rigorosíssimo em cima de verbas de prefeito, de vereador, de deputado, de governador. Você que está me ouvindo, saiba que quem aprova as contas, por exemplo, do governador Ratinho Júnior, a Assembleia Legislativa. Você tem acesso à conta? Tem. Vem um calhamaço para você. E pode ter certeza que tem deputado que se debulha, porque você tem um prazo longo para você poder analisar. Não é entra hoje, aprova amanhã. Exatamente. Há uma discussão, já vou terminar, Juliano. Há uma discussão, muito bom esse assunto que você trouxe. Há uma discussão severa em cima de gasto do governo e você pode fazer observações. Ela pode ser aprovada na Assembleia com ressalvas. Né? Vai para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode acompanhar essa observação e aprovar com observações. O que é com ressalvas? Tem que voltar, corrigir essas ressalvas para ver se daí está contente, então aprova. Né? Depende da equipe técnica, assessoria técnica que cada um tem no gabinete, e o governador e prefeito. Mas a verba é legal, a verba não é nem um chuncho, não é nem um esquema, e repito, não deveria existir. Na minha concepção, não deveria ter salário para deputado, não deveria ter salário. Mas você está sendo demagogo. Não estou sendo demagogo. Eu não sei se teríamos o mesmo número de candidatos, como nós temos. Toda vez que tem uma eleição, é um monte, todo mundo quer. Qual o objetivo? Qual é a proposta? Mas aí é uma outra hora, mas eu quero cumprimentar você, Júnior, por trazer esse assunto. Ele é polêmico e o público é que tem que julgar. Eu cansei de dar cacete em deputado antes sobre essa verba de ressarcimento. E aí, deputado, explica aqui. Quando entrei lá, eu fui aprender essa questão. E tem um detalhe. Por mais que um deputado explique, ele não convence.
Exatamente, eu agradeço, Galo, sua participação, até eu aprendi, nós todos aprendemos, todos os dias, né, Galo? E a Rádio Cidade tem esse papel, um papel didático de explicar, porque não adianta vir aqui vomitar uma notícia e a pessoa lá do outro lado não entender nada. Então, eu te agradeço pela explicação, você que já esteve lá, você sabe melhor do que ninguém como funciona todo o modus operandi da Assembleia Legislativa. Agora, o que chama a atenção também, alguns pontos aqui de gasto deveriam ser cortados. Por exemplo, gasto com correspondência, Galo. Quem manda carta hoje em dia, né, com as redes sociais? Então, já, por exemplo, tem deputado que gasta um absurdo com selos, com cartas, e ele vai justificar, então tem que explicar melhor. Agora, eu me lembro aqui de uma situação, ô Galo, e você tem razão, eu ia até falar sobre isso, com relação a esse dinheiro, se não for gasto, volta para os cofres, como você bem disse, do governo do Estado. Aí ele vai destinar a verba para outros recursos, educação, saúde, saneamento, asfalto, construções de obras públicas, enfim. E o Tribunal de Contas também faz ressalvas. Ele aprova ou não a conta, ele aprova a conta do governo muitas vezes com ressalvas. E o governo tem um prazo para corrigir tudo isso, assim como a Assembleia Legislativa. E entre 2013 e 2014 foi feito, inclusive, de que a imprensa até divulgou, e eu estava lá porque eu cobria o dia a dia da Assembleia Legislativa do Paraná, foi reclamado por parte da imprensa do valor alto que os deputados gastavam com sucos, chás e água. Gerou a maior polêmica na Assembleia Legislativa do Paraná, na época do governo Beto Richa, e na época o deputado estadual Rasca Rodrigues, do PV, que você conhece também muito bem, foi secretário do Meio Ambiente aí do governo Requião. Na época ele subiu à tribuna para criticar a imprensa. Eu me lembro, deu uma discussão muito grave em cima disso, e processos inclusive. Ele disse o seguinte: só falta agora dizer que os deputados têm que ficar sem tomar água e vir trabalhar de carroça. Então, eu me lembro dessa frase, porque eu estava lá e nós cobrimos essa situação, questionamos os deputados e eles não deram uma explicação plausível. Se eu não me engano, na época gastaram aí cerca de mais de 100 mil reais aí com água, chás e sucos durante a sessão, que eles eram servidos, né, pelos garçons que ficam lá durante a sessão plenária. E aí, em 2015, para compensar, o Rossoni devolveu o dinheiro da Assembleia para o governo do Estado. Quando o Beto Richa assumiu, se reelegeu em 2014, reassumiu o mandato em 2015, na época o presidente Valdir Rossoni foi eleito deputado federal, estava deixando a presidência da Assembleia, entregou um cheque ao Beto Richa no valor de 230 milhões, referente a economias feitas pelo Legislativo Estadual, no seu último ano como presidente da Casa. Então, de acordo com o Rossoni, nos últimos anos, ele tinha falado, nos últimos anos devolvemos aos cofres do governo estadual 630 milhões. Então, de repente, a economia é bom, mas não para ser usado como demagogia, né? Porque eu vi como demagogia aquela fala do Rossoni, sendo que nós tínhamos falado já sobre esses assuntos de gastos excessivos durante todo o ano na Assembleia. Mas é boa a sua explicação, e para você que está nos acompanhando também, fique sabendo como funciona o sistema de gastos dentro da Assembleia Legislativa do Paraná.